Alô, gente, beleza? Professor Arthur aqui e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. E antes que você se desespere em dizer assim, meu Deus, quer dizer que agora eu vou ter que aprender a dar nomes àquelas moléculas gigantes lá de hidrocarbonetos? Sim, mas não se preocupe que não pode ficar pior, viu? Além de você dar o nome a essas moléculas, você vai ter que desenhar essas moléculas a partir do nome, beleza? Então calma aí, eu sei que você está entrando em desespero aí, mas tenho certeza que no final dessa aula você não vai mais entrar em desespero, você vai aprender tudo, tá? Além dessa aula, vamos ter mais uma que é só para exercícios de nomenclatura. Além de dar o nome, vamos desenhar as moléculas nessa e nas próximas aulas. Mas bora aprender do básico? O que é o básico? O básico da nomenclatura de hidrocarbonetos, ela vem do português. Sim, português. Para você saber dar o nome aos hidrocarbonetos, você precisa saber português. Então, se você sabe português, está sussa. Como assim português? Porque você primeiro precisa saber o que é prefixo, o que é infixo, o que é sufixo. Vamos só relembrar aí, né? No básico, não precisa ser nada, nenhum tipo de conceito. Se é prefixo, é que está no início da palavra, não é isso? Se é infixo, está no meio. E se é sufixo, está no final. Na nomenclatura de hidrocarbonetos, você vai ter que lembrar dos dos prefixos, infixos e sufixos. Vamos lá? Quais são os prefixos dos hidrocarbonetos? Prefixo é o que vem antes. Os prefixos, eles vão ser relacionados à quantidade de carbono que nós vamos ter nos hidrocarbonetos, tá bom? Quando você olhar uma molécula e você vai ver lá os carbonos e os hidrogênios dos hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, a primeira coisa que você vai fazer é contar a quantidade de carbono. A quantidade de carbono vai ser os prefixos para o nome de cada molécula. E quais são os prefixos que nós temos aí dos hidrocarbonetos? Nós temos aí um monte de prefixos, mas nós vamos ver até o número 10, tá? Nós vamos contar como se estivéssemos analisando uma molécula em que a cadeia carbônica principal tivesse no máximo 10 carbonos. Então, vamos lá? Se eu tiver aqui, prefixo. Se eu tiver um carbono, então o prefixo que eu vou utilizar vai ser o prefixo met. Suave? Met. Se eu tiver 2 carbonos, o prefixo que eu vou utilizar vai ser et. Tranquilo. Se eu tiver 3 carbonos, o prefixo que eu vou utilizar vai ser prop. Ops, tá errado aqui, né? Confusão. Vai ser prop. Tranquilo? Se eu tiver 4 carbonos, o prefixo vai ser but. Se eu tiver 5 carbonos, o prefixo vai ser pent. Se eu tiver 6 carbonos, o prefixo vai ser ex. Se tiver 7, vai ser ept. Se tiver 8, vai ser oct. Se tiver 9, vai ser non. E se tiver 10, vai ser dec. Vou botar aqui na tela para vocês. Beleza? E o que são os infixos? Os infixos estão no meio da nomenclatura da gente, né? Então vamos lá. Os infixos, eles vão estar relacionados ao tipo de ligação que esses hidrocarbonetos vão fazer. Na aula passada nós aprendemos que os hidrocarbonetos eles podem ser alcanos, alcenos, alcinos, alcadinos. Então eles podem ter simples ligação entre carbonos, eles podem ter dupla ligação entre carbonos, eles podem ter tripla ligação, eles podem ter 2 duplas, eles podem ter uma dupla e uma tripla ligação na mesma molécula. Confuso aí, né? Mas não vai ser mais não, olha só. Quando tiver apenas simples ligação, na nomenclatura, né, numa molécula de hidrocarboneto, nós vamos utilizar o infixo an, tá bom? Se só tiver simples ligação, o prefixo vai ser an, beleza? Se for uma dupla ligação, o prefixo que nós vamos utilizar vai ser en, tá bom? Simples ligação, an. Dupla ligação, en. E se tiver tripla ligação, o infixo vai ser in. Lembra? Alcano, só simples ligação entre carbonos. Alceno, só dupla ligação, só dupla não, né? Pelo menos uma dupla ligação entre carbonos. E alcino, pelo menos uma tripla ligação entre carbonos. Tranquilo aí, né? E se eu tiver 2 duplas ligações na mesma molécula de hidrocarboneto? Então eu vou ter o prefixo de en. Por que de? O de dualidade. Tem 2 duplas ligações. Beleza? Se eu tiver, sei lá, 3 duplas ligações? En. Segue a lógica. Mas e se eu tiver uma dupla e uma tripla ligação? Lembra que eu falei que a tripla é mais importante? Se a tripla é mais importante, a nomenclatura da tripla vem por último. Então ficaria en. Aí nós vamos identificar onde é que está a dupla ligação e depois in. Não é en, tá? É en. Depois você vai entender melhor o que eu quero dizer quando estivermos aprendendo nomenclatura aí com alcenos e alcinos. Mas tranquilo aí, né? Tudo certinho? Olha os infixos. An para simples, en para dupla,
im para tripla, diem para duas duplas, triem para três duplas, em quando tiver uma dupla e uma tripla. Tranquilo aí? Agora bora para os nossos sufixos. E o que são sufixos? Os sufixos você vai ficar no final da palavra, no final da nossa nomenclatura dos hidrocarbonetos. Como nós estamos falando aqui de hidrocarboneto, então é hidrocarboneto, o sufixo vai ser a letra O. Só isso. Quer dizer que o sufixo nós vamos utilizar aqui com a letra O, vamos utilizar para todas as moléculas de hidrocarbonetos? Sim, todas as moléculas de hidrocarbonetos vão terminar com o sufixo O. Só essa, não tem dificuldade nenhuma. Mas como assim? Por exemplo, quando nós estivermos falando de uma outra função orgânica, como álcool, então vai terminar com ol. Né? A gente não conhece o etanol, o pentanol e por aí vai. Então, ol é o sufixo para álcool. Quando nós estivermos falando aí de cetona, propanona, então ona é o sufixo para cetona, beleza? O sufixo para hidrocarbonetos vai ser a letra O, ou letra O, né? Meus alunos aí do SESI vão lembrar dessa chatice aí do meu sotaque. Letra O ou letra O, beleza? Tudo certinho aí? Nenhuma dúvida, né? Então agora bora para os nossos exemplos para nós sabermos realmente como é que funcionam essas nomenclaturas. Vamos lá? Coloquei alguns desenhos aqui pra gente, para nós começarmos do básico, tá? Aos pouquinhos. Nós temos aqui 4 moléculas diferentes. Percebam que eu desenhei elas de uma forma um pouquinho diferente, né? Aqui eu coloquei os carbonos com os hidrogênios. Aqui eu coloquei só em forma de pontiline, né? Ou você pode falar em forma de bastão, não tem problema. Né? Aqui eu coloquei sem os hidrogênios, é uma forma de se escrever, tá bom? Essas moléculas de hidrocarbonetos. E aqui depois eu coloquei também em pontiline. Só esqueci de colocar aqui os carboninhos em cada pontinha, tá? Mas daqui a pouco eu explico isso com mais calma. Beleza? Vamos lá. Algumas regrinhas para você seguir aqui e não errar nenhuma nomenclatura de hidrocarbonetos. Eu sei que no início pode parecer até uma coisa de criança, tá? Você fala assim, poxa, esse professor está achando que eu estou no maternal. Mas não é. É porque no início a gente vê alguma coisa assim tão básica e você pode pensar que está tão fácil e vai querer adiantar e fazer uma coisa rápida e vai acabar se dando mal. Então, para que você não erre nada, não perceba pequenos erros aí da sua nomenclatura, eu quero que você comece do básico, passo a passo, e depois mais pra frente, quando você já estiver no ritmo aí, você faz rápido, da forma como você quiser, beleza? Vamos lá. Algumas regrinhas. Primeiro, verifique sempre qual é o tipo de ligação que nós temos aqui, tá bom? Verifique se tem an, se é em, se é in, se é an, ou se é dien, se é em. Perceba que tipo de ligação. Entre carbonos, eu só tenho aqui simples ligação. A gente já sabe que o nosso infixo aí vai ser an, né? Então vamos lá. Depois que eu identifiquei o tipo de ligação, eu tenho que identificar a quantidade de carbonos. Eu tenho quantos carbonos aqui? 1, 2, 3. Depois de identificar a quantidade de carbonos, eu preciso enumerar esses carbonos, tá bom? E eu começo de uma das pontas dessa cadeia carbônica. Posso começar pela esquerda ou pela direita. Nesse caso aqui, tanto faz. Olha só, vou começar pela esquerda. Ó. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Enumerei os carbonos. Agora nós vamos realmente começar a nossa nomenclatura. Vamos lá para o prefixo, que nós vimos aqui no início da aula. Qual é o prefixo que eu utilizo na nomenclatura para 3 carbonos? Olha aí, eu utilizo o prop. Então coloco aqui o prop. O que é o prop? Prop é o prefixo para uma nomenclatura de hidrocarbonetos com 3 carbonos. Beleza? Prop. Eu tenho aqui que tipo de ligação entre carbonos? Só tenho simples ligação, não é isso? Se somente simples ligação, qual é o infixo que eu utilizo para simples ligação? An, não é isso? Então aqui ó, eu boto an. Isso aqui é um hidrocarboneto? Eu só tenho carbono e hidrogênio? Sim, só tenho carbono e hidrogênio porque é um hidrocarboneto e o sufixo que nós utilizamos para hidrocarbonetos é o sufixo O, ou O, né? O. Qual é o nome do nossa molécula aqui de hidrocarbonetos? Propano. Acabou, só isso. Não, peraí. Quer dizer que é só isso, professor? Só isso. Não tem mais nada. Moleza, não é isso? Aqui, ó, vamos pro próximo aqui. Essa sequência, qual aquelas primeiras regrinhas? Verifica o tipo de ligação. Ó, só tenho ligação simples. Depois identifica a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar por qual dos lados? Tanto faz. Aqui eu comecei da esquerda. Para mostrar para você que tanto faz aqui, vou começar do lado direito. Então, ó, eu tenho aqui, ó, vamos enumerar, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
Se eu tenho 5 carbonos, qual é o prefixo que eu utilizo para 5 carbonos? Qual é o prefixo? Pente, né? Então, se é pente, eu boto aqui, ó. Pente. Pente é o prefixo para 5 carbonos. Eu só tenho simples ligação entre carbonos? Sim, só tenho simples ligação entre carbonos. Se é somente simples, então eu uso o infixo AN. Eu sei que meu A parece um 2, né? Aceita aí. AN, tá? AN. Qual é o sufixo? É um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio? Sim, né? Então eu utilizo o sufixo O. Qual é o nome dessa molécula aqui? Pentano. Só isso. Acabou. Só isso. Não tem problema nenhum aí, né? Vamos aqui de baixo, ó. Eita, que confusão. Segue a linha. Não, eu coloquei assim de propósito. Não se confunda. Vamos lá. Qual é a primeira regrinha? Só tem simples ligação, dupla ou tripla. O que tem aqui? Só simples ligação, né? Ó, simples, 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 simples ligação. Suave. E agora, a quantidade de carbonos que eu tenho que contar. Não é isso? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Suave. Mas eu começo de onde? Daqui ou daqui? Tanto faz, né? Se tanto faz, então eu vou começar da direita aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 carbonos, qual é o prefixo que eu utilizo para 7 carbonos? Ept. Então, ó, ept. Só tem simples ligação entre carbonos? Sim, né? Então eu utilizo AN. É um hidrocarboneto? Só tem hidrogênio e carbono nessa molécula? Sim. Ah, mas não tem hidrogênio. Quando não tem hidrogênio aqui, a gente subentende que tem hidrogênio. É só você lembrar que o carbono ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. Ele é um tetravalente, tá? 4 ligações, família 4A, grupo 14. Então todo mundo ali tem que fazer 4 ligações para se estabilizar. Então aqui ó, é como se tivesse 3 hidrogênios, aqui é como se tivesse 2 hidrogênios, 2, 2, 2, 2 e 3 hidrogênios. Tá? Que cada carbono precisa de 4 ligações para se estabilizar. Suave? Então, ó, se é um hidrocarboneto, então utiliza o sufixo O. Heptano. Acabou. Por último, vamos utilizar aqui essa nomenclatura um pouquinho mais complicadinha, porque agora tem dupla ligação. Se é dupla ligação, olha a primeira regrinha. Já vimos aqui, né? Temos que saber se tem só simples, dupla ou tripla. Tenho simples, simples, simples. Opa, tem uma dupla ligação aqui. Simples, opa, simples ligação de novo. Eu tenho uma dupla ligação bem aqui. Segura essa dupla bem aí, ó. Segura. Qual a segunda regrinha? Preciso contar a quantidade de carbonos, ó. Eu tenho carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, cada pontinho desse aqui é um carbono? Sim, cada pontinho é um carbono. Então, 6, 7 carbonos. Tenho 7 ao todo. Mas agora eu começo de onde? Eu começo da esquerda para a direita essa contagem ou eu começo da direita para a esquerda? Agora vem uma outra regrinha para você aprender. Eu tenho que começar do lado em que a dupla ligação, a dupla não é mais importante do que a simples, não falei isso para vocês na última aula? A dupla é mais importante que a simples, então eu tenho que começar por um lado em que a dupla ligação fique no menor número entre carbonos. Não entendeu? Ó, de novo. Eu tenho que começar por um dos lados e que no final, na numeração, essa dupla ligação ela fique entre os menores números de carbonos. Vou dar um exemplo para você. Se eu começar do lado esquerdo, fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A dupla fica entre qual carbono? 4 e 5. Então a gente sempre escolhe o menor, ela fica no carbono 4. Beleza? Agora bora ver qual que ela fica do outro lado aqui. Deixa eu apagar aqui pra gente, peraí. Tá, vamos lá. Eu apaguei aqui, né? Cortei rapidinho só para que vocês não ficarem vendo apagando esse negócio que feio aqui. Tá? Então vamos lá. Se eu começar da direita para a esquerda, fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu começar da direita para a esquerda, essa dupla ligação ficou entre o carbono 3 e o carbono 4. Então qual é o menor número? 3. Então se da esquerda para a direita ela ficou no carbono 4, da direita para a esquerda ficou entre o carbono 3 e 4 do carbono 3. A gente sempre escolhe o menor número de carbono. Então eu vou começar a minha nomenclatura da direita e não da esquerda. Deu para entender? Porque a dupla ligação sempre tem que ficar entre o menor número de carbonos. Suave? Então vamos lá. Já vi aí que eu tenho 7 carbonos, né? Então eu tenho aqui hept também. Tranquilo? Suave? Agora eu tenho o quê? Eu tenho que colocar a quantidade de ligações, né? Lembra o nosso infixo? Se eu tenho uma dupla ligação, eu utilizo qual infixo? Infixo em. Agora, olha o detalhe. Onde que esse em aqui está? Onde essa dupla está?
Ela está bem aqui? Não. Ela está aqui? Não. Ela está bem aqui, né? Sim. Então eu preciso identificar na nomenclatura em qual carbono a dupla ligação está. Porque se eu der esse nome aqui para você, por exemplo, hepteno, como é que você saberia onde é que essa dupla estaria? Não tem como saber. Você teria que inventar um local. Então a nomenclatura ela precisa identificar tudo o que você precisa saber sobre a molécula. Então eu preciso colocar aqui na nomenclatura onde está a dupla ligação. A dupla está entre 3 e 4, então eu sempre escolho o menor carbono. Quem é o carbono? Quem é o menor carbono? 3 ou 4? 3, né? Então se é 3, eu ponho assim, ó, tracinho, 3, tracinho, beleza? Estou colocando aqui, identificando onde está a dupla ligação. Se eu estou identificando onde está a dupla ligação, então eu boto em. Então, ó, hept, porque tem 7 carbonos. 3-en, porque é onde a dupla está. Qual é o sufixo aqui que nós utilizamos? Só tem carbono e hidrogênio? Sim, só tem carbono e hidrogênio, então eu utilizo o sufixo O. Depende aí? Qual é o nome dessa belezinha? Hept3-eno. Só isso. Tudo tranquilo aí? A aula por hoje é só. Vamos ter mais um vídeo aí, só de exercícios de nomenclatura de hidrocarbonetos. Espero que você tenha gostado. Se gostou aí, compartilhe, tá? Dê seu joinha, compartilhe com seus colegas. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, que eu respondo com o maior prazer do mundo. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.